seja rapidamente, ainda mais aqui no público, principalmente estudantes, né, se referir ao que foi esse movimento. Né? Um movimento que eu defino como fruto da crise da Primeira República, né, que se encerrou em 30, com a derrubada do governo da Primeira República. Ou melhor, eu acho que em vez de falar de uma forma vaga em crise da Primeira República, seria melhor falar em crise do pacto oligárquico, ou em outras palavras, crise do sistema de dominação, né, erguido no Brasil pelas oligarquias que controlavam toda a vida da nação nesse período da chamada Primeira República. O tenentismo, podemos dizer que foi fruto da insatisfação dos mais diversos setores da sociedade brasileira naquela época, e em particular da juventude militar, que estava descontente não só com o estado calamitoso que se encontrava as Forças Armadas, mas também com a situação geral do país. Então, essa década de 20 vai ser uma década extremamente tumultuada, uma década, né, de não só levantes tenentistas, como lutas diversas, uma década, enfim, isso há um consenso na historiografia a respeito disso, de crise dessa chamada Primeira República. Podemos dizer que a insatisfação no país era geral, mas foi a jovem oficialidade do Exército e da Marinha, os chamados tenentes, que eram jovens oficiais, depois ficaram conhecidos como tenentes, na época eles se auto-intitulavam revolucionários, né? Então, foi essa jovem oficialidade que assumiu a liderança das oposições àquele domínio oligárquico. O tenentismo veio, em grande medida, preencher o vazio que havia sido deixado pela falta de lideranças civis capazes, aptas, naquele então, a conduzir um processo de luta que começava a sacudir aquelas estruturas, instituições políticas caducas, né, da Primeira República. Foram esses jovens militares que assumiram a liderança desse movimento, porque havia um vazio. O movimento operário, que tinha passado por grandes lutas nas primeiras décadas do século, que desembocaram na famosa Greve Geral de São Paulo, em 1917, né, uma insurreição anarquista em 1918, era um movimento liderado pelos anarquistas, como provavelmente vocês sabem, tinha sido violentamente reprimido, derrotado, e na década de 20 estava em baixa. As camadas médias urbanas, que tinham crescido muito também naquele período de urbanização, de industrialização, que avançava, também ainda não, eram muito desorganizadas, não tinham lideranças capazes, né, de conduzir, liderar, enfim, um movimento de oposição àquelas oligarquias agrárias, em particular a oligarquia do café, né, de São Paulo e Minas Gerais, que tinham o monopólio do poder, né, durante toda aquela Primeira República. Então, são justamente esses jovens militares, né, que vão, né, assumir as bandeiras de conteúdo liberal, isso também está muito claro, que há algum tempo já vinham sendo agitadas por setores oligárquicos dissidentes, ou seja, que não eram aqueles do café, de Minas e São Paulo. Do Rio Grande do Sul, no caso, de Minas Gerais também, começa a haver dissidência, grupos oligárquicos insatisfeitos com o monolitismo do poder da oligarquia, né, de São Paulo e Minas Gerais. Né? Entre os quais, quais eram essas bandeiras? A bandeira principal na época era o voto secreto. Todas as oposições, né, em primeiro lugar, colocavam a questão do voto secreto, porque o voto no Brasil, na época das eleições, eram totalmente fraudadas. E, na medida que a maior parte da população brasileira era do campo, vivia no mundo rural, né, eram aqueles chamados coronéis do interior, ou seja, grandes proprietários de terra no interior, que tinham o comando total das eleições. Imagina votar abertamente, sem ter voto secreto, colocar o voto na urna, diante do coronel, dos prepostos, dos capangas do coronel. Num candidato que não fosse candidato, o coronel era